Evangelho de Lucas 15, a partir do versículo 8. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Amém. A palavra do Senhor diz assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa, e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua poderosa palavra, e tem poder para mudar a vida, a história do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o mesmo Espírito que a inspirou, nos inspire nessa noite, para que possamos entender o propósito que o Senhor quer para a nossa vida, através da tua palavra. Que ela não venha até nós como uma mera informação, mas que ela seja algo sólido, algo transformador, que muda a nossa vida, muda os nossos conceitos e as nossas maneiras de viver. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a tua presença sobre esse lugar, de uma forma extraordinária. Alcance os nossos corações e fale conosco de uma forma como o Senhor nunca falou. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar os vossos assentos nessa noite. Aleluia. Meus queridos, vocês já perceberam que o pastor Edinho não se faz presente, amém? O pastor Edinho está em Cuiabá. Amanhã, logo no primeiro horário, ele e a pastora tem médico. Então eles decidiram por bem sair hoje do que sair amanhã de madrugada, amém? Então esteja orando pelo pastor Edinho, pela pastora Priscila, para que tudo ocorra bem, em nome do Senhor Jesus, com eles. Deus já levou em paz e segurança, e que Deus também possa trazê-los em paz e em segurança, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é restaurando os valores perdidos. O dia que estamos vivendo, meus amados, é notório de que muitos valores familiares se perderam. Se nós fôssemos enumerá-los, nós teríamos que ter uma sequência de mensagens, porque muitas coisas se perderam dentro das casas, dentro dos lares, dentro das famílias. Desde quando eu era muito criança até hoje, muita coisa se mudou. Muita coisa se mudou. Teve uma revolução nos valores familiares. Mas tem pessoas com idade mais avançada do que a minha, com 50, com 60 anos, com 70 anos, e se a gente for conversar, ele fala: pastor, você não sabe nem um pouquinho do que se mudou, de como as coisas funcionavam dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família, o respeito que tinha, o cuidado que tinha, o amor que tinha. Mas também tinha tanta dificuldade, pastor, porque naquela época as coisas eram mais difíceis. As coisas eram mais difíceis. Hoje, as famílias têm no máximo 2 filhos. Naquela época as famílias tinham 10, 12, 15 filhos, até 20 filhos. Então as coisas eram muito difíceis. E era uma escadinha. Não tinha televisão, então o negócio era uma escada. Só tinha rádio, mas era pilha. Aí tinha que economizar a pilha. A noite era só até 8 horas da noite, 7 horas que ficava ligado. Aí já ia para a cama. Aí a escadinha era uma escadinha. Então o pai tinha que trabalhar de uma forma louca para sustentar 12, 15 filhos. Preste atenção. No dia que estamos vivendo, se você fosse trabalhar para sustentar 10 filhos, é que tem irmão aqui que está quase chegando, né? Danilo. Mas meu marido fica para trás também não, gente. Você já parou para pensar?
Quantos tios você tem? Eu tenho 8. Então eu acredito que o meu avô trabalhou muito para sustentar 8 filhos. Mas o meu avô já são em 15 irmãos. O pai dele já trabalhou dobrado para sustentar 15 filhos. Então as coisas eram difíceis. Mas tinha algo precioso naquele tempo, que eram os valores dentro da casa, os valores familiares. Amém? Então alguns valores se perderam, levando algumas pessoas a acreditarem de que Deus está muito ocupado com o projeto família, e Deus não está nem aí com a sua família, porque a cada dia que passa, os relacionamentos, o convívio dentro dos lares, vão de mal a pior. Não se tem mais relacionamento saudável entre pai e filhos, entre esposo e esposa. Eu quero dizer para vocês, varão, isso que eu estou pregando aqui hoje é só uma deixa para que vocês vão ouvir no decorrer desse ano. Amém? Mas nós precisamos entender uma coisa, meus queridos, que Deus se importa com as famílias. Portanto, o que ele diz a Abraão: por intermédio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus se importa com a sua família. Mas assim como Deus tem projeto, tem planos para a sua família, o diabo também tem. Nós temos que entender isso. Assim como Deus tem planos para nossas famílias, o diabo também tem. A diferença é que Deus tem planos de paz, plano de prosperidade, de comunhão, plano de que vivamos em um relacionamento saudável, plano de compreensão, que as famílias, que os membros de uma família se compreendam, se amem, se respeitem, cuidem um do outro, zelem de um para o outro. E o plano do diabo é plano de destruição. O diabo, ele quer que as famílias sejam totalmente desequilibradas, que não haja comunhão, nem entre os membros e nem com Deus. O que vemos hoje é famílias perdidas, vivendo sem os conceitos da palavra do Senhor. Famílias que não andam regidas pelas palavras do Senhor. Famílias que vivem totalmente ausentes, independentes da palavra do Senhor. Se foi um relacionamento, onde o amor deveria reinar, o que reina é o ódio. Onde a paz deveria reinar, o que reina são as contendas. Famílias têm se tornado ringues de lutas, MMA, boxe, karatê, jiu-jitsu e por aí vai. Uma família, meus queridos, que vive um ambiente onde reina o amor, reina a paz, reina o respeito, a comunhão e a presença de Deus, geram filhos saudáveis, tanto emocionalmente falando, como espiritualmente falando. E consequência disso, é uma sociedade equilibrada. Mas famílias desequilibradas produzem filhos desequilibrados, filhos que não têm respeito com os pais, filhos que não têm respeito com a sociedade, filhos que não respeitam professores, não respeitam pastores, não respeitam os policiais, não respeitam os avós, não vivem os princípios divinos para a sua vida. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu coloquei em prática há muitos anos na minha vida. E quando eu passei a colocar em prática essa palavra, aconteceu uma revolução na minha família. De um ambiente desequilibrado, nós passamos a viver num ambiente equilibrado.
onde a paz reina, onde o amor reina, onde a alegria reina. O convívio que era totalmente tumultuado passou a ser um convívio onde as pessoas têm prazer de sentar e conversar. Foi a partir desse momento. Pastor, mas por que o senhor vai pregar sobre família, pastor? Meus queridos, eu vou pregar sobre família, porque a família é a base de tudo em nossas vidas. A Bíblia fala que se um pastor e não cuidar dos seus, da sua família, ele não é digno de cuidar da casa de Deus. Então a família, ela é a base de tudo. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de um ótimo testemunho, seja um bom pai de família, seja uma boa mãe de família, sejam filhos abençoados, seja uma família abençoada. E nos dias a quais estamos vivendo, nós temos que pregar sim sobre família, porque a família está sendo bombardeada pelo diabo a todos os momentos. E agora tem mais um alinhado, que é várias autoridades, que também estão bombardeando o projeto família. Impedindo que as famílias vivam os conceitos da palavra do Senhor. E talvez a sua maior dificuldade hoje dentro da sua casa é viver os conceitos da palavra de Deus. Talvez você não consegue implantar os conceitos da palavra do Senhor dentro da sua casa. Eclesiastes 12:13 diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de toda pessoa. Se você entender esse texto, se você entender esse versículo e começar a seguir as instruções de Deus, a sua família terá uma nova história, a sua vida terá uma nova história. Salomão, ele diz que temer a Deus e guardar os mandamentos é dever de toda pessoa, seja pai, seja mãe, seja filho, seja quem for, é dever de toda pessoa, é guardar os mandamentos, é guardar os conceitos da palavra de Deus. Mas uma pessoa que não guarda os conceitos da palavra do Senhor, ela comete um dos piores erros no contexto familiar, que é de achar que todos precisam mudar, menos ela. Achar que ela é perfeita, que ela é a última bolachinha do pacote, desejada por todos. Eu não preciso mudar, eu sou uma pessoa perfeita, a minha vida é perfeita, eu não tenho o que apontar. Meu querido, se tiver alguma pessoa assim, eu não sei o que está fazendo aqui nessa terra, devia ser arrebatado já. Não vou nem pedir a receita, porque não tem. Não tem. Mas uma pessoa que não vive os conceitos da palavra do Senhor, ela tem em mente: eu não preciso de mudar, quem precisa de mudança são meus filhos, são minha esposa, são todos aqueles que convivem comigo dentro da minha casa. Eu não. O marido acha que só a esposa precisa mudar, que só os filhos precisam mudar, ele não. A esposa acha que o maridão precisa mudar, que os filhos precisam mudar, ela também não. Os filhos acham que os pais precisam mudarem, e ele não. Entenda uma coisa, meus queridos: o que Deus quer fazer através de você, primeiro Ele faz em você. O que Deus quer fazer através de você, primeiro Ele faz em você. E Deus quer mudar
a história da sua família através de você. Deus não vai fazer nada através de você que antes não tenha feito em você. Nada. Você pode ter uma certeza que a obra que Ele quer fazer na sua casa, que a mudança que Ele quer fazer na sua casa, na sua família, Ele vai começar primeiro em você. Você tem esse entendimento? Primeiro Ele vai começar em você. Se coloca na mão do oleiro. Muitas das vezes você conversa com homens irredutíveis, que não reconhecem que precisa de mudança. Eu falo assim: Verão, se coloca na mão do oleiro, deixa ele te amassar novamente, deixa ele te forjar, porque você precisa de mudança. Eu preciso cada dia de mudança, eu preciso de mudança na minha vida, e todos precisam de mudança. Todos precisam de mudança a cada dia. O apóstolo Paulo disse que já estava prestes a ser dizimado, mas ele ainda estava à busca de um varão perfeito. E se você for olhar as cartas de Paulo, que nota que você dá em relação à sua vida com a vida de Paulo? Eu tenho até vergonha de dar a minha nota. E como você diz que não precisa de mudança, que já é perfeito? Não espere por sua esposa, não espere pelo seu esposo, não espere pelos seus filhos. Começa a mudança na sua família hoje. Hoje. Começa a mudar a história da sua família hoje. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, quando se perguntar do que você tem mais valioso, ela nunca vai falar que é os seus bens, que é os seus patrimônios. Ela vai falar: é a minha família. Por mais que ela seja rica, ela vai dizer: é a minha família. Eu fiz amizade com um moço. Esse moço era muito rico, é milionário. Rico é milionário, tem muitos bens, muitas fazendas. E eu fiz uma amizade com ele, e a gente tem conversado muito. Esse moço é de São Paulo, ele não é cristão. Ele disse que tudo que ele tem não se compara com o valor que tem a família dele. Milionário. Todas as vezes que ele entra em contato comigo, a primeira coisa que ele pergunta é como eu estou e como está a minha família. Todas as vezes. Para você ver o valor que muitas pessoas dão na família e que nós também deveríamos dar. Valorizar a nossa família, valorizar os nossos, cuidar dos nossos. Mas o interessante é que as pessoas que mais amamos é as pessoas que mais erramos com elas, que mais machucamos. Nós somos tão educados, simpáticos, compreensivos, respeitosos com os de fora. Mas não somos como da nossa própria casa. Muitas das vezes agimos com grosseria, com estupidez, com aquelas pessoas que nós amamos, com aquela pessoa que cuida de você. E com os de fora, tratamos com simpatia, com toda educação. Muitos chegam até a aconselhar os seus amigos, seus colegas, como agir com a sua família, mas não seguem os seus próprios conselhos. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás, o pastor Edinho não estava presente, e o pastor Edinho me ligou, já era aproximadamente umas 11 horas da noite, tinha um problema numa família, disse: pastor, nem pastor não era, eu era líder de célula: Francisco, eu preciso que você e a Marlene vai numa casa e aconselhar um casal. Eu me lembro que ficamos lá aproximadamente umas 2 horas, aí a hora que eu saí, entrei no carro, mas a minha esposa, ela olhou para mim assim e disse: por que você não fala? Por que você não pratica o que você falou para esse casal? Eu estava num processo, meu querido. Eu estava num processo. Mas você sabe que eu gostei da sinceridade da minha esposa? Porque muitas das vezes você acha que é o bichão da goiaba.
Não é isso? Você acha que é o bambambam, você acha que está por cima da carne seca, mas não está. Não está. Por quê? Porque você comete coisas, comete falhas com a sua família. Você erra com a sua família, e com os de fora você aconselha, e você orienta como eles devem agir. Mas você não procede com a sua família como você procede com os amigos, não trata bem, não são educados, não é respeitoso, não é compreensivo, não compreende a sua família. Mas com os de fora, é um amor de pessoa. É o santinho. Mas aquilo lá me desafiou a mudar a minha vida. Aquilo lá me desafiou a viver o que eu pregava, o que eu falei, o que eu falava, que o meu testemunho, eu teria que vivê-lo. Saímos daquela casa, estava tudo uma bênção já, orando com aquela família, graças a Deus, mas Deus não mandou eu lá para aconselhar aquela família, Deus mandou eu naquela casa, para Ele me mostrar o quanto eu estava errado. O quanto eu estava errado. E muitas das vezes, Deus coloca a situação na sua vida para te mostrar o quanto você está errado. Mas feliz daquele que reconhece o seu erro. Feliz daquele que deve melhorar. Que entende que deve melhorar em respeito à sua família. Nós precisamos aprender uma coisa. O que temos de mais valioso não são os nossos bens, não são as pessoas que estão lá fora, são as pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Elas são as pessoas que têm mais valiosas dentro do nosso lar. Pastor, mas porque o senhor não conhece o meu esposo, porque o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não convive com ela, mas ela é valiosa, mas ele é valioso. O senhor não conhece o meu filho, mas ele é valioso, é presente de Deus, é herança do Senhor. Salomão disse que quando o homem encontra a mulher, encontra uma coisa boa. Deus não vai colocar coisa ruim na sua vida não, meu querido. Está entendendo? Então você encontrou uma coisa boa, mas você tem que aprender a dar valor. Esse é o desafio. Aprender a dar valor à sua família. Aprenda a valorizar a sua família. Coloque a sua família como prioridade na sua vida. Não adianta, meu querido, você deixar a sociedade entender que você é o melhor pai do mundo, o melhor amigo, o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, o melhor filho do mundo. Não adianta a sociedade entender se na sua casa você não é. Primeiramente, seja na sua casa. Primeiramente, seja no seu lar. Primeiramente, seja testemunho para a sua família. Que eles possam entender que você sim é uma pessoa digna de ser respeitada, de ser amada, de ser cuidada. Pastor, mas se o senhor viver um dia na minha casa, o senhor vai ver que as coisas não é bem assim. Mas a minha mulher não viveu um dia na minha casa, viveu 21 anos. Para depois ter o marido que ela esperava que eu fosse. Hoje vamos fazer agora em junho 33 anos de casado. Aleluia. Mas durante 21 anos, ela viveu como um homem que não valorizava a sua família. Hoje tudo que eu faço é para o bem da minha família. Tudo que eu faço. Minha filha sabe. Ela já casou. Mas ela sabe o quanto eu cuido dela, o quanto eu amo ela, o quanto eu amo a vida do meu genro. Ela sabe tudo, ela sabe. Pergunta para ela. Não adianta eu falar, tem que perguntar. Ela vai falar para vocês.
tipo de pai que eu sou, que tipo de marido que eu sou. Glória a Deus. Vai fácil, pastor? Não foi fácil. Não foi fácil. É difícil. É difícil. É muito difícil. Mas com fé e perseverança, você alcança. Você muda. Você entende que você precisa mudar. Você entende que você está errado. Aleluia. Nesta parábola, Jesus relata a história de uma mulher que perdeu uma dracma dentro da sua casa. Para vocês terem noção do valor que ela perdeu, eu fui pesquisar e preste atenção. Dracma era um tipo de moeda utilizada na antiga Grécia e em alguns reinos do Oriente Médio. Durante o período helenístico, a dracma é considerada a unidade monetária com o maior tempo de circulação no mundo, sendo utilizada na Grécia até no ano de 2002, quando o euro passou a ser adotado pelos gregos como moeda oficial. Olha para você ver o valor que tinha uma dracma. Aquela mulher perdeu algo de valor dentro da sua casa. E quantas coisas de valores estão se perdendo dentro da sua família, dentro da sua casa. Valores incomparáveis, como o amor, o respeito, o valor de ser o provedor da casa, de ser o protetor, o valor do caráter, da honestidade, da dignidade, da autoridade, da fidelidade, da confiança, da compreensão, o valor de ter a presença de Deus dentro da casa, estão se perdendo. Pessoas não estão mais nem aí pelo seu caráter, para a fidelidade, não exerce mais o papel de autoridade dentro da casa, não está nem aí para a presença de Deus dentro da sua casa, estão vivendo totalmente dependente de Deus. Mas Jesus diz, aquela mulher tinha 10 dracmas, mas ela perdeu apenas uma, mas aquela uma dracma que perdeu, comprometeria a vida daquela mulher. Preste atenção, você pode ter diversos valores, se você perder um, com certeza comprometerá a história da sua família. Você pode ter uma certeza. Um valor perdido comprometerá a história da sua família. Mas ao perceber que ela havia perdido algo de valor, ela teve um entendimento que era necessário ela restaurar. E aquela mulher tomou algumas posturas. E a primeira dela, que ela fez, ela acendeu uma candeia. Quem aqui já morou numa casa que a luz à noite era provida por uma lamparina? O que era lamparina? Lamparina era um objeto que se colocava óleo, tinha um paninho com um paviozinho que você colocava ali fogo, e ela trazia luz àquele ambiente. Eu já morei. Então primeiro ela acende uma candeia, ou seja, primeiro ela teve que trazer luz para aquela casa, para aquele ambiente. E o principal fator que faz você perder os valores dentro da sua casa é quando você anda em trevas. O fato de você andar em trevas faz você perder os valores da sua família. João 8,12 diz, falando novamente ao povo, disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia!
Por mais que você insista, você nunca conseguirá restaurar um valor perdido dentro da sua casa, longe da presença de Deus, longe da presença de Jesus. Lucas 7, a Bíblia fala da história da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus ia chegando numa cidade chamada Naim, e ali uma certa viúva estava prestes a enterrar o seu único filho. Jesus olha para a situação daquela viúva, para o sofrimento daquela viúva, e se compadece com a vida daquela mulher. Se colocando perto do caixão, diz ao jovem: levanta-te. Aquele homem levantou, e Jesus restaura o que aquela mulher tinha de mais valor, que era o seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque apenas Jesus pode restaurar aquilo que se perdeu dentro da sua casa. Apenas Jesus pode restaurar aquilo que se perdeu na sua casa. Segundo a postura daquela mulher, ela vai lá à casa. Aqui está falando de faxina. Isaías 59 diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus. As sujeiras, as imundícias causadas através do pecado na sua vida, ela tem poder para fazer você perder estimáveis valores dentro da sua casa. Então aquela mulher se tratou de fazer uma faxina. Ela pegou a vassoura e começou a varrer. Ela começou a varrer, fazer uma faxina, tirar os móveis e procurar, tentar a restauração da sua dracma. Eu digo a você nessa noite, que enquanto você não fazer uma faxina na sua vida, você jamais irá restaurar os valores que se perderam. Enquanto você não fazer uma faxina, reconhecer aquilo que está errado na sua vida, varrer aquilo que está errado da sua vida, você jamais conseguirá restaurar os valores perdidos dentro da sua casa. Eu pergunto para você nessa noite: em que área da sua vida você precisa fazer uma faxina? Em que área da sua vida você precisa fazer uma limpeza? Presta atenção, meu querido. Tudo aquilo que está oculto na sua vida é território do diabo. Tudo aquilo que está oculto na sua vida, o diabo é que governa, não Deus, é o diabo. Todo pecado oculto é porta aberta para o diabo governar a sua casa, governar a sua vida. Tiago 5,16 diz: portanto, confessai vossos pecados uns para os outros e orais um pelos outros para que sejam curados. O que o Tiago está dizendo? Quando você confessa, aquilo que te condenava se torna um testemunho. Quando você traz aquilo que está oculto e confessa, aquilo que te condenava passa a ser um testemunho. Deixa Deus hoje fazer uma limpeza na sua vida. Mentira é sujeira, meu querido. Infidelidade é sujeira. Pornografia é sujeira. Preste atenção. Tem muitos celulares que precisam de uma faxina. Tem muitos celulares que precisam de uma faxina. Precisa de uma limpeza. Precisam ser formatados. Tem muitos celulares que tem feito você perder valores inastimáveis dentro da sua casa. Sabem disso? É necessário que faça uma faxina na sua vida. É necessário que você tire a sujeira que tem feito você perder os valores da sua família, os valores da sua casa. Quantas coisas têm chegado até a sua vida através das suas redes sociais? Jesus disse
essa sua mão lhe fizer pecar, corte ela. É melhor entrar no céu sem uma mão do que no inferno com as duas. Jesus está dizendo de uma forma literária, mas ele está dizendo que é melhor você renunciar àquilo que te custe, do que você entrar no inferno com ele. Se o celular você está fazendo pecar, abandona. Quem aqui já assistiu aquele filme Prova de Fogo? O computador daquele homem estava fazendo ele pecar. Ele tirou, levou lá fora e quebrou o computador. Quem lembra desse filme? Pastor, mas eu não vou quebrar o meu iPhone, eu paguei 14 mil reais nele. Desliga ele e deixa lá na gaveta. Quando você achar que ele não vai causar mais sujeira na sua vida, você volta a utilizá-lo. Aleluia. Ou você prefere ir para o inferno com iPhone 14 Pro mais, do que entrar no céu sem ele? A escolha é sua, meu querido. Como é que você está vivendo? A forma que você está vivendo tem atraído sujeira para sua casa? Tem atraído sujeira para sua vida? Vale a pena viver dessa forma? A forma que você tem conduzido a sua vida aí fora tem atraído sujeira para sua vida? Vale a pena viver? Ela está causando bem para você? Não está, pastor. Então permita que Deus faça uma faxina hoje. Permita que Deus faça uma faxina hoje. Aleluia. Terceira postura daquela mulher. Ela agora começa a procurar diligentemente. Não é assim que o Bíblia disse? O que essa mulher está, o que Jesus está ensinando? Com uma procura diligente. Jesus está dizendo que nós devemos ser intensos na procura de restaurar os valores perdidos. Devemos ser intensos. Mas entre a procura e a restauração, meus amados, requer perseverança. Por quê? Porque muitos são vencidos pelo tempo de espera. No início do culto, quando teve a apresentação das crianças aqui, tocou um hino de Regis Denese, que eu não sei se o nome é como Zaqueu, não é isso, irmã Leide? E assim, quando eu estava começando a vir para a igreja, lá em Pontes de Lacerda, quando eu estava começando a frequentar a igreja, esse hino estava em ascensão, estava tocando todos os cultos. E quando tocava esse hino, eu pedia tanto a Deus: Deus, mas muda a minha vida, entra na minha casa, muda a minha estrutura, faz um milagre em mim. Mas nada acontecia. Isso se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3 anos, se passou 4 anos, e nada acontecia na minha vida não tinha mudança. E muitas das vezes, eu acabava me distraindo, e perdi o foco. Eu deixava de procurar os valores que se perdeu, eu voltava novamente a buscar sujeira. Eu esquecia que da faxina que eu devia ter feito e atrair a sujeira para a minha vida novamente. Mas Tiago diz que as provações devem ser motivo de alegria em nossas vidas, porque a prova da nossa fé produz perseverança. Você vai passar por muitas provas, meus queridos, quando você tentar a restaurar os valores que se perdeu. Mas você tem que passar essa provação com alegria, porque você sabe que você vai restaurar algo que é valioso, algo que é importante, algo que é inestimável sobre a sua vida. Porque você vai restaurar a sua família, vai restaurar a sua casa. Então a espera, ela tem que esperar, você não deve se distrair. Por isso que Jesus disse que tem que ser intencional, nós temos que ser intenso na procura, na busca dos valores que se perderam. Porque Ele sabe que corremos um grande risco de acontecer uma distração nesse tempo. E muitos se distraem.
Quantas pessoas são distraídas, dando ouvido a pessoas, dando ouvido ao diabo? Não lute pelo seu casamento, não lute pela sua família. Só você que acha que o seu marido vai mudar, só você acha que os seus filhos vão mudar, somente você que acha que a sua esposa vai mudar. Ei, Deus manda dizer para você: Ele tem poder para transformar a sua vida, Ele tem poder para transformar a sua história, Ele tem poder para dar uma nova história para a sua família. Aleluia. Então Deus tem poder para mudar o quadro da sua vida. Não se distraia, não dê ouvido à voz do diabo, porque o plano dele é que a sua família continue desequilibrada, que os seus filhos continuem longe da presença de Deus, que os seus filhos se envolvam com droga, se envolvam na prostituição. Mas o plano do Senhor é dar vida para os seus filhos e vida em abundância. Aleluia. Mas nós não só restauramos os valores perdidos através das nossas ações. As nossas ações precisam estar alinhadas com os propósitos de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia narra uma história de uma viúva que estava prestes a perder o que ela tinha de mais precioso, de mais valor, que eram os seus 2 filhos. A Bíblia diz que essa mulher, chegando ao profeta Eliseu, disse: meu marido, teu servo, tu sabes, era um homem justo, homem temente a Deus, homem que amava o Senhor. Ele morreu. Agora os credores chegou na minha casa e querem levar os meus filhos como escravo. Você sabe o que eu entendo aqui? Que quando os filhos perdem a referência paterna, se torna presa fácil na mão do diabo. Quando o homem deixa de exercer o papel de cabeça dentro da casa, os filhos se tornam presa fácil na mão do diabo. Eles se entregam ao alcoolismo, eles se entregam a drogas, à prostituição, à pornografia, à marginalidade, à criminalidade. Por quê? Porque os homens perderam a autoridade, os homens perderam o dever de ser cabeça. Efésios 5 diz que o homem tem que ser cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, é o homem que tem autoridade sobre os seus filhos. Mas essa autoridade não é adquirida através de tapa de pontapés, é adquirida através de postura, de testemunho. Dias atrás, uma pessoa me ligou dizendo: não é crente não, pastor, precisa você conversar com meu filho está bebendo demais. Eu falo: não vou conversar. Por quê? Porque você que deu exemplo para ele. Todos os dias você posta tomando cerveja, não é? E se você quer que seu filho não toma? Você não é exemplo para ele? Se você acha que ele vai mudar, por quê? Se você nunca tivesse bebido, jamais ele beberia. Eu falei assim: você está colhendo o que você plantou. E muitos pais hoje estão colhendo aquilo que plantou. Planta achando que não vai refletir na vida dos filhos. Tem muitos filhos se perdendo por irresponsabilidade dos pais. Não sabe dizer não. Tudo é assim. Se o filho pede uma coisa, assim. Se o filho pede isso, é assim. Se o filho pede um smartphone, se o filho pede um iPhone, é assim. Tudo é assim, não sabe dizer não. Ei, quero dizer uma coisa para você: os nãos ensinam mais do que os sims. Não tem querer não, gente. Se você não dominar o filho, os pais, olha só, os pais fazem o que os filhos querem com medo de perdê-los. Mas quando o pai começa a fazer o que os filhos querem, você pode ter convicção que já perderam. Já perderam os filhos. É os filhos hoje que ditam as regras. É os filhos hoje que
são as maiores autoridades dentro da casa, porque os pais têm que submeter aos filhos, porque se não submeter, meu filho vai para o mundo, meu filho vai não sei para onde, vai não sei para onde. O que é isso? O que está acontecendo? Tem que restaurar os valores. Se você for conversar com uma pessoa mais velha aí, meu querido, você vai ver que quando os pais deles estavam conversando com um vizinho ou com um amigo, você nem chegava perto. Hoje, se você estiver conversando com uma pessoa, o filho passa perto e ainda dá um tapa na pessoa que está conversando, você está conversando com ele. É assim. E muitos pais sorriem e dão risada, acham bonito a postura do filho. Meus pais, eu não estou dizendo que vocês têm que ser carrascos, que você tem que matar os seus filhos de tanto bater para educá-los, não. A autoridade, ela é conquistada com testemunho. Com testemunho. Você não precisa bater no seu filho, não precisa matar o seu filho de bater. É apenas você ensiná-lo através da palavra. É apenas você trazer ele para a igreja, que ele tenha entendimento da palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu faz uma pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Aquela mulher responde: a tua serva não tem nada. Mas logo depois ela diz: a não ser um pouco de azeite em uma botija. Mas por que primeiro ela diz que não tem nada, depois diz que tem um pouco de azeite? Sabe por quê? Porque aquela mulher não tinha mais esperança de restaurar os seus 2 filhos. Ela não tinha mais esperança. Você sabe o que eu entendo aqui? Que Deus só começa a restaurar os valores perdidos na sua casa com um pouco que ainda lhe resta. Aleluia. Talvez a sua esperança de restaurar a sua família é muito pequena, mas Deus quer usar essa pequena esperança para restaurar a sua família hoje. Aleluia. Isso é só para quem crê e recebe. Aí o profeta Eliseu dá uma direção àquela mulher: vá, pede vasilhas para os seus vizinhos, o quanto puderem. Entra em sua casa, você e seus filhos, fechem a porta e começa a derramar o pouco de azeite que ainda lhe resta nas vasilhas. A Bíblia diz que aquela mulher fez o que Eliseu disse. Foi para a casa dela, pegou vasilhas emprestado, o quanto ela podia encontrar com os vizinhos, colocou na sua casa, fechou a porta e começou a derramar azeite, até encher todas as vasilhas. Aí ela pedindo ao filho: me traga-me mais vasilhas. Aí eles disseram: as vasilhas se acabaram. E aqui eu aprendo 2 princípios: que para você restaurar os valores perdidos, é necessário você ter comunhão na sua casa. Olha o que o profeta diz: entra em sua casa, você e seus filhos. Os valores da sua casa só vão ser restaurados quando houver uma comunhão dentro da sua casa. Quando houver uma comunhão, quando todos estiverem no mesmo propósito, na mesma visão, os mesmos sentimentos, as mesmas maneiras de pensar. Mateus 12:25 diz que reino dividido não prospera, ou seja, casa dividida não prospera, família dividida não prospera. Se você não tiver comunhão, você vai morrer, mas não vai restaurar os valores perdidos na sua casa. E segundo princípio que eu vejo nesse texto é: quando você fechar a porta da sua casa, os milagres vão acontecer. Eu estava dizendo para aquela mulher que entrasse na casa e fechasse as portas. Sabe o que ela estava dizendo? Com fechar a porta, se consertar com Deus. Tem muitas famílias com as portas abertas e não se conserta com Deus e quer restaurar valores perdidos. Querem mudar a casa, mudar
o ambiente acomoda, mas está com a porta aberta. Vivem em pornografia, vivem mentindo, mulher mentindo para marido, marido mentindo para mulher, filhos mentindo para os pais, portas estão abertas. A Bíblia diz que tem pessoas aqui que precisam fechar as portas nessa noite. Tem muita porta aberta, que está impedindo você de receber o milagre de Deus. Preste atenção. Nenhum sucesso da sua vida compensa o fracasso de sua família. Muitas pessoas estão em busca de sucesso, de bens, de riquezas, mas nenhum sucesso alcançado num homem em relação a bens materiais não compensa o fracasso de uma família. Se coloque de pé. E para encerrar, eu quero usar Lucas 15, 9 e 2 Reis 4, 7. Lucas 15, 9 diz assim: e tendo achado-a, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. E em 2 Reis 4, 7 diz assim: e em seguida ela saiu em seguida ela saiu e contou tudo o que se passou ao profeta Eliseu, que ele orientou dizendo: pois agora vai, vende o azeite, paga todos os seus credores e viverá em paz, tu e teus filhos com o que restar. Olha que coisa interessante. Quando você restaurar os valores que se perderam na sua casa, aquilo que era decreto de morte, transforma em alegria, paz e prosperidade. Jesus disse que quando aquela mulher achasse a dracma, ela deveria comunicar às suas amigas e vizinhas e proclamar com alegria, fazer uma festa pelo valor perdido. E o profeta Eliseu disse para aquela mulher: vá, vende o azeite, pague tudo o que você deve e vive em paz com os seus filhos, e tu e teus filhos viverá com o resto que sobrou. Um ambiente onde tinha sofrimento, um ambiente onde tinha morte, um ambiente onde tinha perdas, passou a ter prosperidade, paz e alegria. Aleluia. Eu digo a você nessa noite, meu querido, é tempo de você restaurar o valor que se perdeu na sua casa. É tempo de você restaurar os valores que você perdeu na sua família. Não é o que temos, não é o que temos na vida que é importante, mas sim o que temos em nossa vida que é importante. Não é os seus bens que é importante, mas é aquilo que você vai deixar como legado para sua família que é importante. Muitos pais estão à procura de deixar grandes heranças para os seus filhos. Isso pode acabar. Isso pode perder e se perder, como muitas pessoas que herdaram grande herança se perdeu. Mas os legados deixados através do testemunho dos pais para os filhos jamais se perde. Não é o que você tem que é importante não, meu querido. É aquilo que você tem dentro de si que é importante. É isso que vai produzir paz, alegria e prosperidade dentro do seu lar.